O ano é 2025. A data, 28 de setembro. No Salão Oval, o ar está, bem, denso com o cheiro de Coca Diet e ambição. Donald Trump, de volta para mais uma rodada, debruça-se sobre a mesa Resolute. Seu rosto é uma máscara de intensa concentração, do tipo que uma criança faz antes de jogar um prato de espaguete na parede. Ele aponta um dedo para um documento. A Lei Magnitsky é uma ótima lei, uma bela lei, e nós vamos usá-la, no Brasil. Seus conselheiros, uma coleção de homens de terno com aparência nervosa, trocam olhares. Isso não estava no bingo de hoje. Um conselheiro, uma alma corajosa chamada Steve, pigarreia. Senhor presidente, o Brasil é um grande parceiro comercial, um aliado, inclusive. Aplicar sanções dessa magnitude, visando seus funcionários com base em nossa inteligência, pode ser visto como um abuso agressivo. Poderia desestabilizar toda a região. Errado. Totalmente errado. Eles têm corrupção. Que pena. Nós temos uma lei para combater a corrupção. Chama-se Lei Magnitsky. Parece durona, como um vilão russo de filme. É perfeita. Nós vamos atrás deles, Steve. Nós seremos tão duros com a corrupção que as pessoas vão se cansar de nós sermos duros com a corrupção. A lógica, se é que podemos chamar assim, era simples na mente de Trump. Ele via um problema, corrupção em outro país, e tinha uma ferramenta. A ferramenta era a Lei Global Magnitsky, uma legislação poderosa que permite aos Estados Unidos sancionar indivíduos em qualquer lugar do mundo por abusos de direitos humanos e corrupção significativa. Não importava que o Brasil tivesse seu próprio sistema legal, sua própria soberania. Para Trump, o mundo era um gigantesco projeto imobiliário e algumas propriedades apenas precisavam de um estilo de gestão mais agressivo. Ele via isso como uma demonstração de força, uma forma de provar que a América ainda era o xerife do mundo, mesmo que o mundo não tivesse pedido um. Preparem a declaração, que seja forte. Usem as melhores palavras. Estamos nos posicionando contra as forças corruptas no Brasil que estão prejudicando seu próprio povo. Estamos fazendo um favor a eles, na verdade. Eles nos agradecerão depois. Acreditem em mim. Os conselheiros acenam lentamente, as engrenagens em suas mentes girando, tentando calcular o raio de explosão geopolítico dessa decisão. O pavio havia sido aceso. A única pergunta agora era quão grande seria a explosão e quem seria pego nela. O palco internacional estava prestes a ficar muito mais dramático. Enquanto isso, em Brasília, o clima era menos Coca Diet e mais café forte e amargo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte do Brasil, reuniram-se em sua Câmara cavernosa e modernista. Estes eram os famosos gladiadores togados da política brasileira. 11 indivíduos encarregados de interpretar a Constituição de uma nação perpetuamente em estado de crise. A crise de hoje tinha um nome: Donald Trump. A notícia de Washington havia chegado como uma bala de canhão, enviando ondas de choque pela capital. Os Estados Unidos estavam sancionando unilateralmente autoridades brasileiras, incluindo, dizia-se, algumas com amigos muito poderosos. Isso era uma afronta. Isso era um desafio. Esta é uma violação sem precedentes da nossa soberania nacional. Não podemos, e não vamos, aceitar que uma potência estrangeira atue como juiz, júri e carrasco sobre nossos cidadãos, em nosso solo. A Lei Magnitsky americana não tem jurisdição aqui. Nossas leis são supremas no Brasil. Este é um ato político disfarçado de legal e devemos rejeitá-lo inequivocamente. Fazer o contrário seria tornar nossa própria Constituição sem sentido. Do outro lado da bancada semicircular, o ministro Fux ofereceu uma perspectiva diferente, mais pragmática. Embora eu concorde com meu estimado colega sobre o princípio da soberania, também devemos encarar a realidade. A luta contra a corrupção é global. Se nossas próprias instituições são percebidas como falhando em abordar essas questões, podemos nos surpreender quando outros intervêm? Talvez esta intervenção infeliz deva servir como um alerta. Devemos demonstrar
com ações, não apenas palavras, que o Brasil é capaz de se policiar. Devemos fortalecer nossos próprios mecanismos anticorrupção para tornar a interferência estrangeira desnecessária. Um silêncio tenso pairou sobre a sala. Os ministros estavam divididos. De um lado estavam os defensores ferrenhos da soberania, que viam a jogada de Trump como uma forma de neocolonialismo. Do outro estavam os pragmáticos, que temiam que rejeitar a ação do Zé Aximara de imediato faria o Brasil parecer um refúgio para a corrupção. As apostas eram impossivelmente altas. A decisão deles não apenas definiria o relacionamento do Brasil com a superpotência mais importante do mundo, mas também enviaria uma mensagem poderosa ao seu próprio povo sobre onde residia o verdadeiro poder na nação, em seus próprios tribunais ou no Salão Oval, a milhares de quilômetros de distância. Para entender essa confusão internacional, recorremos à doutora Eleanor Vance, uma especialista em relações internacionais, cujo rosto você pode reconhecer por parecer muito séria em noticiários de TV a cabo. Em um estúdio de televisão estéril, sob luzes quentes o suficiente para assar uma batata, a doutora Vance assume sua melhor expressão de quem explica as coisas para as massas. O que estamos testemunhando é a instrumentalização da política anticorrupção. A Lei Magnitsky foi projetada como uma ferramenta para atingir violadores de direitos humanos flagrantes em estados autoritários. Pense em generais desonestos em Myanmar ou cleptocratas na Ásia Central. Usá-la contra autoridades em uma nação democrática, embora imperfeita, como o Brasil, é uma escalada dramática. Isso estabelece um precedente perigoso. O entrevistador, um homem com cabelo impecável e um olhar preocupado, se inclina. Porque isso abre uma caixa de Pandora. Se os Estados Unidos podem sancionar unilateralmente autoridades brasileiras, com base em seus próprios critérios, o que impede a China de sancionar autoridades americanas por, digamos, questões de justiça social? Ou a Rússia de sancionar autoridades europeias por política energética? Isso transforma uma ferramenta destinada à justiça, baseada em consenso, em uma clava para a política externa unilateral. Cada país vai querer sua própria lei Magnitsky para punir seus rivais. É um jogo geopolítico de dominós, e o presidente Trump acabou de derrubar um muito grande. A doutora Vance continua, seu tom ficando mais urgente. Isso não é apenas sobre Trump ou o Brasil. Isso é sobre o futuro da governança global. Por décadas, o mundo tem operado em um sistema de direito internacional e respeito mútuo pela soberania. É um sistema confuso, imperfeito, mas é o que impede um vale-tudo completo. Esta ação ignora esse sistema por completo. Ela diz que os Estados Unidos não precisam da ONU, não precisam de tribunais internacionais, nem mesmo precisam da cooperação do país-alvo. Eles só precisam de uma lei e da vontade de usá-la. Essa é uma mudança profunda na forma como as relações internacionais são conduzidas. Em última análise, a questão é se isso ajuda ou prejudica a luta global contra a corrupção. No curto prazo, pode parecer um golpe decisivo, mas no longo prazo, pode fraturar o consenso internacional necessário para combater a corrupção de forma eficaz. Isso gera ressentimento e encoraja outros países a se afastarem da cooperação. Em vez de construir uma coalizão global, essa ação corre o risco de iniciar uma briga global. E em uma briga, o objetivo original, neste caso, combater a corrupção, muitas vezes se perde no barulho do conflito. É uma aposta de alto risco, e o retorno está longe de ser certo. Seção 4. As ruas falam. Uma nação dividida por um decreto estrangeiro. De volta ao Brasil, o debate não se limitava aos salões sagrados do Supremo Tribunal. Ele se espalhava pelas ruas, pelos cafés de São Paulo e pelos calçadões do Rio de Janeiro. A nação estava, para dizer o mínimo, dividida. Nossos próprios tribunais não limpam o país. Então alguém tem que fazer isso. Por anos, a gente vê eles roubando.
A gente vê eles saindo impunes. E nossos próprios juízes não fazem nada. Eles fazem parte do sistema. Então, sim, se a América quer nos ajudar a punir os corruptos, então seja bem-vinda. Eu me importo mais com a justiça para o meu país do que com essa ideia abstrata de soberania que só parece proteger os criminosos no poder. Esse sentimento era poderoso, tocando em um poço profundo de frustração pública com a corrupção endêmica e uma percepção de impunidade para os poderosos. Do outro lado da divisão ideológica, a reação foi igualmente feroz. Grupos nacionalistas e de esquerda organizaram contra-protestos, sua raiva dirigida tanto a Trump quanto aos brasileiros que o apoiavam. Isso é imperialismo, puro e simples. Os Estados Unidos não se importam com a corrupção. Eles se importam em controlar nossos recursos e ditar nossa política. Hoje, eles sancionam um juiz. Amanhã, eles sancionam um presidente que não segue suas ordens. Aceitar isso é abrir mão do nosso direito à autodeterminação. Nós devemos resolver nossos próprios problemas. A solução para os problemas do Brasil virá dos brasileiros, não de uma ordem emitida da Casa Branca. O confronto não era apenas político. Era uma batalha pela própria alma e identidade da nação. Seção 5. Consequências diplomáticas. Apertos de mão substituídos por balançares de cabeça. As ondas de choque da decisão do Salão Oval se irradiaram para fora, balançando as mesas polidas da diplomacia em todo o mundo. A consequência imediata foi, previsivelmente, um congelamento diplomático profundo entre Washington e Brasília. O embaixador do Brasil foi chamado de volta do Zedwatri para consultas, o que é o equivalente diplomático a sair da sala batendo a porta. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma declaração contundente, condenando o ato ilegal e hostil e prometendo desafiá-lo em todos os fóruns internacionais disponíveis. Apertos de mão foram substituídos por balançares de cabeça e coletivas de imprensa conjunta se tornaram uma memória distante e feliz. O relacionamento antes caloroso havia esfriado da noite para o dia. Outras nações observavam com uma mistura de alarme e curiosidade mórbida. Aliados americanos tradicionais na Europa estavam particularmente inquietos. A chanceler alemã divulgou uma declaração cuidadosamente formulada, expressando preocupação com a natureza unilateral das sanções, que é o jargão diplomático para "o que diabos vocês estão pensando?". O presidente francês falou da necessidade de respeitar o direito internacional e a soberania das nações. Em particular, diplomatas europeus estavam furiosos. A medida de Trump minava o próprio arcabouço da cooperação internacional em que eles confiavam. Era caótico, imprevisível e, o pior de tudo, fazia-os parecer impotentes para influenciar seu aliado mais importante. Enquanto isso, os rivais geopolíticos da América mal conseguiam conter sua alegria. Em Moscou e Pequim, a decisão foi vista como um erro massivo e não forçado. A mídia estatal russa veiculou segmentos, retratando os Skrimoil como um valentão global, pisoteando a soberania de uma nação em desenvolvimento. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China realizou uma coletiva de imprensa onde balançou o dedo e falou da hipocrisia americana, denunciando-os esse curso por usar sua lei doméstica para interferir nos assuntos internos de outros países. Todo o episódio destacou uma crescente fissura na ordem global. O mundo não era mais um playground unipolar onde os equipos podiam fazer as regras. A ação de Trump, destinada a projetar força, foi, em vez disso, interpretada por muitos como um sinal de desespero. Uma admissão de que as antigas ferramentas da diplomacia e da construção de coalizões não estavam mais funcionando para os Issekuneuae. As consequências diplomáticas não foram apenas uma briga temporária. Foram um sintoma de um realinhamento mais amplo e profundo do poder global, com os Issekuneuae escolhendo cada vez mais seguir sozinhos, deixando um rastro de aliados perplexos e adversários encorajados em seu rastro. Seção 6. A Casa Branca. De novo,
a reflexão silenciosa de um presidente. Semanas depois, a tempestade inicial havia passado, deixando para trás uma calma tensa e incerta. De volta ao Salão Oval, tarde da noite, Donald Trump estava sozinho. A televisão estava ligada, sem som, mostrando imagens dos protestos em andamento no Brasil. Pela primeira vez, a sala estava silenciosa. A comitiva habitual de assessores e bajuladores havia sumido. Ele olhou para a tela, para o mar de rostos. Alguns o aplaudindo, alguns o amaldiçoando. A decisão certamente havia causado impacto. Era tudo o que se falava. Ele havia dominado o ciclo de notícias, o que era, em si, sempre uma vitória em seu livro. Mas era o tipo certo de vitória? Ele esperava que o governo brasileiro cedesse. Ele esperava que os funcionários sancionados fossem desgraçados e que o público brasileiro se levantasse e o agradecesse por sua forte liderança. Em vez disso, ele conseguiu um embaixador chamado de volta, um Supremo Tribunal desafiador, um país profundamente polarizado e um coro de condenação de seus aliados. O presidente brasileiro, que ele pensava ser seu amigo, agora o denunciava publicamente. Era mais complicado do que ele previra. Lutar contra a corrupção, descobriu-se, não era tão simples quanto demitir um empreiteiro em um projeto de construção. Envolvia orgulho, história e algo que eles chamavam de soberania. Um vislumbre de algo, talvez dúvida, talvez apenas indigestão de um hambúrguer tarde da noite, cruzou seu rosto. Ele queria ser um herói, o homem que sozinho limpou o Brasil, mas a narrativa estava escapando de suas mãos. Algumas pessoas o viam como um herói, sim, mas tantas outras o viam como um vilão, um valentão imperialista. O mundo não era uma história simples com mocinhos e bandidos. Uma constatação que sempre parecia iludi-lo por muito tempo. Ele queria mostrar força, mas muitos estavam chamando isso de fraqueza. Uma falha em liderar por meio da diplomacia e do consenso. Ele pegou uma cópia do New York Times de sua mesa, um jornal que ele afirmava desprezar, mas lia religiosamente. A manchete dizia: a aposta de Trump no Brasil, um golpe na corrupção ou um golpe na liderança do Zewa? Ele examinou o artigo, seus olhos demorando-se em uma citação de um diplomata europeu. Ele acendeu um fogo para defumar um rato, mas pode queimar a casa no processo. Ele jogou o jornal de volta na mesa. A casa. Ele deveria estar construindo coisas, não as queimando. Por um breve e fugaz momento, o peso das consequências se abateu sobre ele antes que ele o afastasse, pegando o controle remoto para aumentar o volume da TV. Seção 7. O rescaldo. E então, o que realmente conseguimos aqui? Então, aqui estamos, no final deste drama internacional. Vamos somar os pontos. A ousada aplicação da Lei Magnitsky por Donald Trump desferiu um golpe fatal contra a corrupção no Brasil? Bem, não. Na verdade, pode ter piorado as coisas. Os funcionários sancionados, longe de serem desgraçados, foram aclamados como mártires por nacionalistas e defensores da soberania brasileira. O Supremo Tribunal Federal, em uma rara demonstração de unidade, emitiu uma decisão declarando as sanções dos Iraquia legalmente nulas no Brasil, um ato simbólico, mas poderoso de desafio. Os próprios funcionários que Trump visou se tornaram pontos de apoio para o sentimento anti-americano. O movimento anticorrupção mais amplo no Brasil também foi uma vítima. O que antes era uma questão doméstica com ativistas locais e promotores liderando a acusação, agora estava manchado por acusações de ser uma ferramenta para interesses americanos. Qualquer político ou juiz que ousasse se manifestar contra a corrupção agora corria o risco de ser rotulado de fantoche yankee. A intervenção de Trump deu aos corruptos um escudo perfeito, a bandeira. Eles se envolveram em patriotismo e acusaram seus acusadores de traição. Os heróis locais que lutavam a boa luta de repente viram seus trabalhos muito mais difíceis, graças ao seu suposto aliado na Casa Branca. Globalmente,
a imagem não era muito mais bonita. O incidente acelerou a tendência de muros de soberania. Nações da Índia à Turquia começaram a elaborar suas próprias versões da Lei Magnitsky, não para lutar pelos direitos humanos, mas para criar armas legais que pudessem usar contra seus próprios rivais geopolíticos. O sonho de um padrão universal e cooperativo para a justiça foi substituído por uma realidade de olho por olho legal. O esforço global anticorrupção tornou-se menos uma frente unida e mais uma briga de bar caótica, com todos brandindo seus próprios porretes legais uns contra os outros. Foi, em suma, uma bagunça. E essa é a trágica ironia de toda essa saga. Uma ação tomada em nome da luta contra a corrupção acabou minando a própria causa que alegava defender. Isso demonstrou que, no complexo mundo da governança global, boas intenções, ou neste caso, intenções ruidosamente proclamadas, não são suficientes. Brandir um grande porrete pode parecer satisfatório, mas muitas vezes quebra mais do que conserta. O caminho para um mundo menos corrupto não é uma autoestrada que pode ser construída por decreto de um país. É uma trilha sinuosa e difícil que deve ser percorrida em conjunto por todas as nações, com respeito mútuo. Qualquer outra coisa é apenas barulho, drama e, em última análise, um passo para trás. Se você assistiu esse vídeo curto até agora, eu tenho uma proposta pra te fazer. Se você não aguenta mais acordar de manhã, chegar no trabalho e ficar escutando teu chefe chato falando na sua cabeça, eu quero te ensinar como ganhar dinheiro na internet. E é o seguinte, para você começar a ganhar dinheiro na internet, você tem que fazer a sua primeira venda, você tem que começar pela sua primeira venda. Então, no link da biografia desse perfil que você está vendo esse vídeo aqui do TikTok, basta você clicar lá que vai ter uma aulinha te explicando como funciona essa estratégia e eu vou pegar na sua mão e te guiar até você desbloquear seus primeiros resultados dentro da internet. Então, não perde tempo, clica lá no link da bio que eu estou te esperando lá.